Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus diz o seguinte a uma multidão, e ali estão também os seus discípulos. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu começo olhando para essa passagem e olhando para a expressão inicial dela, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que é por isso. Por isso indica que alguma coisa antes do que Jesus aqui diz foi dita por ele e que motivou uma conclusão, por isso. E o que Jesus aborda logo antes desse trecho de Mateus 6, 25 em diante? Ele fala que a gente não deve acumular tesouros na terra, mas no céu. E ele fala essencialmente que ninguém deve servir a dois senhores. No caso aqui, a Deus e às riquezas. E ele então justifica que o caminho de um filho de Deus é exatamente esse, de fazer de Deus o seu Senhor, que é um Senhor bom, não escravizante, né, que é um Deus que é Pai, e também entender que esse Deus que é Pai nos manda investir em coisas não perecíveis, em coisas que têm efeito, têm fruto duradouro, como quando ele diz: acumulem tesouros no céu, porque esse tesouro não perde valor, não está sujeito a roubo, ou seja, ele está falando de coisas realmente importantes. Então Jesus, imaginando que esse é o caminho que os seus discípulos e as multidões estão escolhendo como modo de vida, o caminho que é o caminho do reino de Deus, o caminho que é o caminho de dar valor às coisas celestiais e eternas, o caminho que é de ter Deus como seu Senhor e seu dono, imaginando que essa é a escolha da multidão e dos discípulos, Jesus então diz: se essa é a escolha, não tenham preocupação. Isso é muito importante. A obra que Deus começa na nossa vida, Ele promete completar. Eu sei que nós cristãos
e eu sei que também podemos estar sendo assistidos por pessoas não cristãs, mas nós cristãos, muitas vezes, tendo sido convidados por Jesus para trilhar um caminho de fé, de confiança no nosso Pai, nós entramos em desconfiança. Achamos que Deus não vai cuidar de nós como a gente cuidaria. Achamos que Deus, sendo invisível e grande, talvez ele não tenha nem tempo de se ocupar conosco, afinal tem tanta gente nesse mundo. Nós tomamos um passo de caminhar com Jesus, porque ele nos convocou para essa caminhada, mas a gente tem dúvida, a gente tem medo, a gente tem insegurança. E aqui então Jesus está dizendo o seguinte: pois se a escolha de vocês foi pelo Cristo, porque ele escolheu vocês, vocês podem confiar, podem trilhar esse caminho. Vocês não precisam se preocupar. Essa é a premissa fundamental dessa passagem a partir do versículo 25. Ela não começa do nada. Jesus está já desenvolvendo o Sermão da Montanha. Ele elabora ali a ética do reino. É uma ética invertida em relação aos valores desse mundo aqui. O que esse mundo entende como valoroso, Jesus entende como não tão valoroso assim. E o que esse mundo despreza, Jesus valoriza. Por quê? Porque é um mundo de pecado. E é um mundo humano, né? E Deus, criador de tudo isso, e que criou tudo para a sua glória e com um propósito, enxerga as coisas de um outro jeito. Eu gosto muito daquela expressão de Jesus, quando ele fala das pessoas que têm sede pelo poder e pela visibilidade e lutam por isso. Jesus diz assim: entre vocês não é assim. O maior é o que serve. Ele não fala isso para a pessoa agora então servir para se tornar maior. Ele diz isso com a ideia de que é natural, é consequência natural que as coisas de maior valor são, por exemplo, uma delas o servir, o se importar com o outro, o amar. Então Jesus tem de fato uma ética do reino muito invertida diante de um mundo humano e também pecaminoso. E ele então orienta os discípulos a fazerem uma escolha. E eu repito aqui, a escolha que ele sugere, por exemplo, pelos tesouros celestiais, ele justifica, porque os tesouros terrestres, eles passam. Eles são vulneráveis, precários, perdem valor. Os tesouros celestiais do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, são duradouros, são coisas que satisfazem, que dão contentamento, que preenchem, dão vida e vida em abundância. E ele então oferece isso para os seus discípulos, para essa multidão a quem ele se dirige, e ele diz que eles podem confiar, que eles podem descansar, que esse caminho é um caminho seguro. A despeito do que os nossos olhos veem, do que as nossas mãos tocam, a vida de fé é uma vida segura, é uma vida de confiança. É, de certa forma, uma aposta, mas uma aposta garantida. Então, diante desse cenário, inclusive quando ele se oferece para ser rei e senhor dos discípulos, e não as riquezas que escravizam e nunca satisfazem, né? O que comete pecado é escravo do pecado. Quando ele oferece esse caminho, ele vai dizer então, portanto, não se preocupem com a vida de vocês. Jesus considerou que todos os seres humanos buscam alguma coisa na vida. Isso é da nossa natureza. A gente procura sempre algo que nos dê significado, razão de existir. Algo para a gente lutar, algo que nos motive a viver, que dê significado à nossa existência. No passado, os filósofos gregos chamaram isso de o bem supremo. Como se aquilo fosse realizar todo o ser humano. Talvez essa ideia possa ser hoje traduzida na palavra ambição, né? Ou seja, mas não a ambição negativa com conotação egoísta, mas aquele desejo de viver em torno de alguma coisa e de se motivar por essa coisa, um desejo de alcançar o sucesso, por exemplo, de ter uma vida plena, de ser feliz. É possível, nesse caso,
inclusive a gente falar numa ambição boa, numa ambição, por exemplo, de desejos altruístas em relação ao próximo, ou de desejos piedosos. É possível, sim, ter uma ambição para Deus, querer servi-lo, querer amá-lo, querer viver aqui na terra conforme esse convite que ele nos faz para trilharmos essa jornada, desfrutando da paternidade de Deus, do perdão de Jesus Cristo, do cuidado dele conosco. Sim, é possível ter desejos profundos que motivem nossas ações de forma a chegarmos lá. Nesse sentido, a ambição é aquilo que impele, move uma pessoa. E essa palavra tem tudo a ver com o convite que Jesus aqui faz, de que não precisamos nos preocupar, que podemos buscá-la em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E novamente, Jesus então aqui nos apresenta duas alternativas. Além dos dois senhores, além dos dois tipos de tesouro, aqui também ele nos apresenta duas alternativas. Vamos viver como filhos de Deus que confiam no Pai e que se deixam conduzir pelo Cristo e vão confiar nessa condução, ou vamos ser cristãos, mas vamos agir como os gentios, que vivem preocupados não só com o amanhã, vivem preocupados com o hoje, e andam ou baseiam-se por outros impulsos, por outros valores que acabam norteando a sua vida. A maior parte do parágrafo que a gente leu tem um aspecto negativo. O que eu quero dizer com isso? Jesus repete 3 vezes uma proibição: não se preocupe. Então não é demais quando, em relação uns aos outros, a gente aconselha: calma, não se preocupe. Se cabe aqui Jesus dizer isso, me parece que cabe a nós também dizermos uns aos outros: calma. E não se preocupem com o que ele diz: com comida, com bebida ou com vestimenta. São esses os 3 elementos que estão em questão aqui. E ele alega o que, Jesus, quando diz isso? Que os gentios é que se preocupam com isso, no versículo 32. Porque os gentios é que procuram estas coisas. Então, de novo, Jesus convida os seus irmãos na fé, o Pai convida os seus filhos a trilharem um caminho de confiança em Deus, de provisão divina, amando a Deus, servindo as pessoas. E esse convite é de modo a que nós confiemos que o cuidado vai se dar em todo o trajeto. Mas a gente pode, recebendo esse convite, agir como gentio. E Jesus vai explicar aqui como é que vive o gentio. Se preocupando com comida, bebida, roupa e norteando a sua vida por esses elementos. E aqui que vem a preocupação da qual Jesus nos quer privar, quando indevidamente ou desnecessariamente, andando como os gentios andam, embora já filhos de Deus, nós acabamos sofrendo sem precisar ser assim. Comida, bebida ou vestimenta. Spurgeon chamou esse trio de a trindade dos cuidados do mundo. Com isso, eu não quero dizer que Jesus desprezou as necessidades do corpo. Ele criou o nosso corpo. Tudo que Deus criou foi por meio de Jesus. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é que Jesus não está preocupado com o corpo. Mas Jesus alega que ficar absorvido pelo conforto material, por exemplo, é uma falsa preocupação. Quer dizer, ela é desnecessária. Não precisava. Deus cuida de nós. Nós é que criamos artificialmente uma preocupação inexistente. Por quê? Porque Deus cuida de nós. De um lado, essa falsa preocupação desnecessária não é produtiva. Ela nos causa sofrimentos, às vezes doenças. Às vezes levam a uma crise de ansiedade, a uma depressão, a uma síndrome do pânico, levam a uma crise absoluta em termos
emocionais. Por outro lado, essa falsa preocupação não é necessária, porque Deus sabe daquilo que a gente precisa, como diz o versículo 32. Além do mais, isso indica uma falsa visão de ser humano. Como se o ser humano só fosse o que veste, o que come e o que bebe. E que palavra relevante hoje. Porque infelizmente parece que toda a nossa propaganda está direcionada para aquilo que o homem veste ou a mulher, aquilo que bebe e aquilo que come. Como se a gente fosse só um conjunto de células. Como se a gente só tivesse pele ou beleza do ponto de vista material. Isso é uma maneira reducionista de nos enxergar, nos degradando até mesmo ao nível, quem sabe, dos animais ou das plantas vegetais. A grande maioria dos anúncios comerciais hoje, preste atenção, é dirigida ao corpo. É dirigida ao corpo no sentido de nos tentar a ter o que o outro tem, de nos tentar a nos compararmos com o outro, de nos fazer imaginar que a gente é menos feliz, menos bem-sucedido, ou que tem menos projeção. Daqui a pouco a gente começa a comparar o número de seguidores até nas redes sociais que um tem e o outro não tem. Então nós vamos entrando numa crise, numa espécie de sensação de pequenez, de abandono, de impotência, e coisas que a gente não imaginava necessárias e nunca pensou sobre elas, agora foram criadas como para nós uma necessidade. A partir disso, passamos a criar necessidade, por que não dizer também esse comércio, essa exposição comercial toda? Será que a vida humana não tem um significado mais profundo do que aquilo que a gente come, bebe ou do que aquilo que a gente veste? É bom dizer que quando Jesus aqui diz para a gente não se preocupar com a vestimenta, com a comida ou com a bebida, ele não está dizendo para a gente não pensar, não ser criterioso, sabe? Ele não está dizendo para a gente cruzar os braços. Aliás, ele orienta, inclusive, neste texto, que a gente olhe para as aves e para as flores, para raciocinar, para contemplar, para meditar como Deus cuida de tudo. Tanto dos seres vivos, no caso as aves aqui, como dos vegetais. Então, ao contrário do que se possa imaginar, não é aqui uma alienação que Jesus propõe. Não, é para a gente olhar para coisas importantes que nem sempre a gente olha. Diante do imediatismo, diante da pressão comercial, diante de coisas mais fúteis, menos duradouras, Jesus nos pede para parar e contemplar na criação, nas aves, nas flores. Ele também não está aqui sugerindo falta de providência ou de previdência. Aquela história, o dia de amanhã Deus vai cuidar, o mês seguinte também, então o trabalho vai vir, o salário também vai aparecer na minha conta de uma hora para outra. Não faria sentido. Provérbios, quando cita as formigas, coloca elas como um exemplo de previdência, de seres que pensam no amanhã, pensam no futuro e trabalham para isso, para que no inverno tenham provisão. O que ele critica, o que ele questiona é a preocupação ansiosa. A mesma palavra grega que Jesus usou para com Marta, quando ela estava distraída. Eu coloco entre aspas aqui, tentando chegar nessa preocupação ansiosa. Marta estava distraída. Jesus havia estado em sua casa e ela estava distraída, ocupada em muitos serviços. Maria, sua irmã, estava a ouvir as boas palavras do Mestre. Essa mesma palavra é usada também com relação à boa semente que caiu entre os espinhos e que foi abafada pelos, aspas, cuidados
da vida. Então, cuidados, distraída, preocupação ansiosa, mostram que na nossa vida cotidiana a gente pode se perder, pode se atrapalhar, pode desconsiderar aquilo que é importante, aquilo que é duradouro, o próprio Deus invisível e a sua palavra diante de um mundo de imagens. De repente a gente começa a imaginar que o que importa é o que eu vejo, o que eu toco, aquilo que eu seguro, e eu vou entrando nesse ritmo de sobrecarga emocional no meu coração, deixando de lado aquilo que é importante. Paulo, em Filipenses, escreveu que nós não devíamos andar ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Então tem tudo a ver com esse convite que Jesus faz aos seus discípulos e às multidões, para deixando para trás princípios de uma velha vida, de um mundo com sua precariedade, materialismo, pecaminosidade, a ingressarem agora por uma vereda de descanso, de confiança em Deus, de afeto, onde a vida é valorizada, onde o ser humano é valorizado, onde Deus diz quem o ser humano é e por que o ser humano existe. Não é uma máquina, não é só um ser vivo, não é muito menos um ser inanimado, é um ser que pensa, é um ser que sente e é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu de Deus a competência ou a delegação de ser mordomo do Pai aqui na Terra, né? E de refletir a sua imagem e a sua semelhança. Um autor, Ryle, diz o seguinte: a provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste, a ansiedade que atormenta são ruins. Por quê? Jesus aqui vai dizer que essa preocupação ansiosa é ruim. Porque ela é incompatível com a fé cristã, com um povo que crê e confia em Deus, que ama a Deus, que sabe de onde veio, quem é o seu mantenedor e sabe também para onde vai. Mas também Jesus vai dizer que essa preocupação, ela não faz sentido, ela não é de bom senso. O que também chama atenção nessa passagem, e Jesus dirige isso para nós também, com muito carinho, com muito amor, é que Jesus chama tais pessoas preocupadas de homens de pequena fé. Está dando para entender? Vejam como há aqui um antagonismo, uma espécie de batalha entre confiar em Deus e confiar nas coisas. Entre seguir pelo caminho de Deus, segundo os princípios de Deus, e a gente tentar seguir Jesus, mas na nossa força e de acordo com os nossos princípios. Jesus alega que deveríamos confiar em Deus. E ele vai argumentar a partir da experiência humana e também da experiência subhumana das aves e das flores, que faz sentido confiar em Deus. Ora, sabemos que Deus nos criou e Ele é o nosso mantenedor. Você tem dúvida disso? Se Deus tira o nosso ar, a gente volta a ser pó. Essa é a verdade, né? Que poder a gente tem sobre a nossa vida. Podemos até cuidar da nossa saúde, ter uma rotina saudável, uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, ser acompanhado por um médico, mas se a vida vem de Deus, também quando Deus quiser, Deus toma ela de volta. Meu irmão, minha irmã, se Deus cuida daquilo que é mais importante, nos criou do nada e nos mantém vivos, Deus não cuidará de coisas menos importantes, que é a nossa subsistência. Vejam o que Jesus faz aqui. Ele usa esse argumento a partir das coisas mais importantes que Deus fez. Ele as expressa e ele então diz: será que Deus não vai cuidar do dia a dia, da alimentação e da vestimenta? Ele ainda diz:
Além disso, quem, por mais ansioso que esteja, vai acrescentar qualquer coisa ao curso da sua vida? Como eu disse antes, por mais que a gente seja cuidadoso, disciplinado em nossa saúde e não desrespeite a ciência, esteja informado, nós não temos como aumentar muito a nossa vida. A gente sabe, o ser humano vive aí 80, 90, alguns vão a 100 anos até, o que é bem excepcional. O que aqui então Jesus está dizendo é: essa ansiedade toda não vai alongar a vida, ao contrário, é provável que ela seja encurtada. Eu conheço pessoas que são tão ansiosas e tão medrosas em relação a doenças que elas repetem exames desnecessariamente. E uma vez se ouviu de um médico que essa sujeição a exames repetidos aumenta o risco de acidentes nos próprios exames. Perfurações, numa endoscopia, por exemplo. Todo exame tem um risco. É um exame muitas vezes invasivo, nesse caso. Então, às vezes, nós seres humanos também nos expomos. É muito mais provável, então, que a pessoa ansiosa encurte a sua vida, prejudique o seu sistema emocional, aumente a sua pressão arterial, sem falar em outros problemas cardíacos e coisas semelhantes a essas. Ora, se sabemos que Deus cuida da nossa vida desta maneira, não seria sensato confiar nele para as coisas de menor importância, como comida, vestimenta e bebida? Eu estou colocando isso com muita precisão nesse momento, porque a gente, quando lê esse texto, diz realmente que é absurdo, mas quantas são as vezes que na nossa vida o urgente toma o lugar do importante? Quantas são as vezes na nossa vida em que a gente troca família, troca valores importantes, troca a vida, troca a contemplação da natureza, que reflete a imagem, e a glória de Deus? Quantas são as vezes em que a gente se diminui, se reduz de uma forma quase subhumana, como animais irracionais, deixando de entender e contemplar e usufruir as grandezas e a bondade de Deus. Então isso aqui sim faz todo sentido para nós. Jesus aqui também vai usar as aves para ilustrar o cuidado divino com a alimentação, versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, veja bem, não é o pai das aves. Jesus está dizendo que Deus é nosso pai, não é pai das aves. Se Deus cuida das aves, dos seres criados, quanto mais o Deus de vocês, que é pai de vocês, vai cuidar de vocês. Ele nos manda aqui olhar, considerar, contemplar, ou seja, pensar a respeito do cuidado providencial de Deus. A gente tem que parar para isso. A gente tem que dar uma segurada no ritmo da nossa vida. A gente não pode correr como está correndo. O ser humano não é uma máquina. E mesmo uma máquina tem limite. Quando sujeita a trabalho contínuo, ela vai também ter um tempo de vida menor. Não, Deus nos deu uma vida. Deus nos deu um objetivo de vida. Deus nos deu uma família. Deus nos deu coisas importantes e a gente nem sempre se dá conta disso. E a vida começa a nos querer ditar o ritmo. Eu digo, a vida deste mundo aqui. E a gente embarca nessa carona. E depois que descer não consegue, porque a inércia impede que a gente desça do carro quando ele está em movimento. Mas às vezes é preciso uma atitude bruta, radical, de voltar a olhar para aquilo que é importante, de confiar no Criador, de deixar-se cuidar por aquele que cuida como ninguém, para a gente não sofrer, especialmente quando tem sofrido. Essa expressão aqui, observar as aves do céu, numa
tradução, talvez literal, poderia ser colocada assim: fixar os olhos nas aves para enxergar bem, como diz um bom exegeta, F.F. Bruce. Colocar os olhos de forma fixa, não é só olhar os passarinhos, os vegetais, os lírios, é olhar para aquilo ali e pensar, cara, o que é isso? Como tanta beleza, como isso está vivo, como isso se sustém, como é que isso chegou a ser o que é? Fixar os olhos, refletir. Somos ensinados por Jesus aqui de que pássaros não semeiam, de que pássaros não colhem, mas o nosso Pai, não o Pai deles, o nosso Pai sustenta esses seres criados. Jesus também diz que os lírios não trabalham, mas o Pai, o nosso Pai, os veste de maneira suntuosa, mais gloriosa do que Salomão vestiu-se. Sendo assim, não podemos confiar em Deus para a comida e o vestir, já que temos, inclusive, pelas próprias palavras de Jesus, mais valor do que os seres vegetais e animais. É o que ele mesmo diz, versículo 26. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Inclusive, falando de vegetais, vegetal que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, como palha. Hoje está vivo, amanhã não mais. Sabe o que Lutero disse a respeito desse texto aqui, quando escreveu sobre o sermão? Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de que no Evangelho um frágil pardal se torna teólogo e pregador mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele alimenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Um outro autor que gostava muito de passarinhos era John Stott, que era um observador desses animais, e ele, na contemplação da criação, e no caso ali dos animais, via esse cuidado providencial de Deus. Spurgeon chega a dizer sobre esse texto: maravilhosos lírios, como vocês reprovam nosso tolo nervosismo. Isso não quer dizer que os crentes estão isentos de ganhar a própria vida, de trabalharem. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que quem não quer trabalhar, que não coma. E aqui uma outra citação que eu faço, do próprio Lutero, e aqui um pouco mais dura a citação. Deus não tem nada a ver com os preguiçosos, com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera de que Deus lhes atire na boca um ganso assado. Uma linguagem bem própria de Lutero e própria do seu tempo também. Ora, as aves, é bom dizer, embora Deus as cuide, se alimentam sozinhas. De modo que Deus providencia, aí sim, na natureza, recurso para elas. O uso de meios não diminui a nossa fé em Deus. Conta-se uma história de Hudson Taylor, que numa das suas viagens para a China, o barco sofreu um naufrágio e ele não quis usar o colete salva-vida, alegando que se Deus tivesse que cuidar dele, que o fizesse diretamente. Então ele abriu mão, quase morreu. Depois ele se arrepende e ele escreve assim:
A nossa fé não impede, a nossa fé em Deus não impede que usemos quaisquer recursos ou meios que Ele tenha fornecido para a realização dos seus propósitos. Deus não coloca todos na situação de Elias, que foram sábios, né? Mas nos provê as necessidades através de meios naturais. Também pelas vocações, por aquele que planta, por aquele que colhe, por aquele que vende. Isso também é cuidado de Deus. Tanto que a oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, geralmente Deus responde como? Com o nosso trabalho, com o nosso salário e com a nossa capacidade de comprar quem produziu aquele alimento. Por que não vemos Deus nesse cuidado rotineiro e cotidiano? Por que a gente só pode imaginar Deus agindo extraordinariamente e não nos meios ordinários da vida? Eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Porque para muitos milagres são coisas extraordinárias que excedem o comum. É como se nós estivéssemos tirando Deus desse mundo criado. É como se ele só viesse e fosse embora realizando milagres extraordinários. É como se ele não mantivesse a vida. Isso também é milagre. O nascimento de um bebê é um milagre. O cuidado de Deus pelos meios ordinários é um milagre. Há milagres também extraordinários de ação direta de Deus. Mas Deus faz milagres também ordinários, de forma mediada, fazendo a vida caminhar, a vida se movimentar. A medicina é um exemplo disso. Quem trabalha, quem produz alimento, as vocações. Também não quer dizer que esse cuidado de Deus conosco implica em que estamos isentos de ajudar quem tem necessidade, ou quem está vivendo um tempo de necessidade. Aliás, Mateus 25 nos mostra isso, que todas as vezes que a gente atendeu alguém em necessidade, era o próprio Cristo que estávamos servindo. Porque Deus não precisa de nada. Agora, servimos a Deus quando? Servindo ao outro. A principal causa da fome no mundo, tenho certeza, não é a falta de provisão divina. Talvez é uma injusta distribuição do alimento. Pelo pecado humano, pelo egoísmo, pela frieza, pela avareza, pela ganância. Deus forneceu amplos recursos naturais a todos, mas o pecado acarretou para a vida humana muita injustiça. Os crentes também, nesse sentido, não estão isentos de dificuldades. Por quê? Porque Deus promete cuidar deles. Eles estão orientados a não se preocuparem. Não somos imunes ao sofrimento. Vejam que quando Jesus falou sobre os pardais, e que nenhum deles padece sem que Deus consinta, Jesus então assumiu que sim, pardais podem ser abatidos. Sim, a vida humana pode ser abatida. O próprio Jesus aqui diz no versículo 34, basta ao dia o seu próprio mal. Não dá para ignorar que o mal, ou o dia mal, ou as dificuldades, elas nos estão aguardando. Por outro lado, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito. Tem um pastor alemão, Helmut Tillich, e ele viveu a Segunda Guerra Mundial, e no final já, no término da Segunda Guerra, entre 46 e 48, pregando na Alemanha, e ainda talvez ouvindo os barulhos de guerra ou baterias antiaéreas em razão dos aliados que se aproximavam da Alemanha, ele disse o seguinte num dos seus sermões: acho que devemos parar e ouvir quando este homem, e ele se refere a Jesus aqui neste sermão, cuja vida na terra teve muito pouco de passarinhos e flores. Interessante, né? Nós estamos falando aqui de um texto como se Jesus, desde que chegou à terra,
tivesse tido refresco. Eu lembro de Mateus 4, quando ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, interessante, esse pastor, ele nota, vamos olhar para esse homem que fala sobre passarinhos, mas na sua vida teve muito pouco tempo para contemplação ou para ficar olhando para as flores. Mas o que ele faz então ao dizer as coisas desse jeito? Ele mostra que confia em Deus. Será que as tenebrosas sombras da cruz, diz ele, já não se espalhavam sobre esta hora de Jesus, em que ele pregou o Sermão do Monte? Será que ele já não antevia o Calvário? E nesse sentido, sofria com as dificuldades que ele teria que superar logo ali na frente? Mas nem por isso ele deixou de confiar em Deus e de contemplar o cuidado providencial de Deus na natureza, para com os animais e para com a vida humana. É razoável confiar no amor do Pai Celeste. A preocupação é incompatível com o bom senso. Jesus conclui esse sermão quando diz lá no versículo 34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É com o amanhã que algumas pessoas se preocupam. Ok, mas a experiência da preocupação acontece hoje. Se teme o amanhã, mas o sofrimento acontece agora. E se o temor não se confirma amanhã? Não é razoável antecipar e sofrer quando amanhã esse sofrimento não se concretiza. Os temores podem ser muito mentirosos. E é aqui que eles pegam as pessoas, é aqui que eles enganam as pessoas, a ideia construída e falsamente construída de que o mal virá. Geralmente os temores são mentirosos. Assim, a preocupação é uma perda de tempo, é uma perda dos nossos pensamentos, é um desperdício de energia nervosa. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Por isso Jesus diz, basta ao dia o seu próprio mal. Do contrário, vamos multiplicar sofrimento desnecessário ou vamos sofrer sem necessidade. Ainda que amanhã o dia mal nos esteja aguardando, sofrendo amanhã, mas não hoje. E o pior ainda é quando o dia de amanhã não nos reserva esse mal. Jesus vai concluir esse sermão dizendo, os gentios é que agem assim. Os gentios é que se preocupam com tudo isso. Eles procuram todas essas coisas, diz o versículo 32. Procuram, note a expressão, daí a ligação com ambição. Eles procuram todas estas coisas, ou ficam ansiosos. Ora, Deus sabe do que a gente precisa. E essas coisas todas não constituem, meus irmãos, nosso objetivo maior. Bebida ou vestimenta. Ou qualquer outro tipo de termo que dê conta desse tipo de necessidade, menos importante. Mas o reino de Deus, e aí Jesus conclui, é o que importa, e a sua justiça. Por isso diz o versículo 33, mas, não andem como os gentios, mas busquem, se tem coisa importante a se fazer nessa pandemia, nesse confinamento, é ir à Escritura, é orar a Deus, é escutar a sua voz. Eu tenho dito para várias pessoas próximas, aproveite esse tempo de pandemia e inicie tua vida devocional, desenvolva tua vida devocional. Não ande na fé como um gentil. Você vai ter conflitos. Assim como o cristão tem conflito em andar como um gentil, você é chamado a viver uma vida segundo novos valores, segundo o reino de Deus, segundo novos princípios. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, que nada mais é do que o governo de Cristo em nossa vida.
quando a gente nasce de novo, é que a vontade de Cristo se realize em nós, para a gente usufruir dessa boa vontade. É a paz de Cristo em nosso coração, perdoando os nossos pecados. É o Cristo vivo em nós, vivendo pela fé em nós. É Deus em nós. Que é coisa mais legal do que isso? Que é contentamento, que é vida em maior abundância do que essa, Cristo em nós. Quer dizer, busquem o reino. O reino já chegou, o reino é Cristo em nós. A partir do novo nascimento, que se dá pela fé na obra da cruz, onde a gente é perdoado dos pecados e é justificado e tem paz com Deus. Esse reino toma o nosso coração. Mas tem uma outra palavra interessante aqui, que é a palavra justiça. Diante de um contexto de fome, diante de um contexto de um mundo muitas vezes materialista, talvez o sentido aqui de buscar justiça possa sim ser encontrado numa ideia de a igreja, ou o Filho de Deus, ou o povo de Deus, ter responsabilidade social. Ao invés dessa preocupação com comida, bebida e vestimenta, e às vezes bem além do que é necessário, e é disso que Jesus está falando, vamos nos preocupar em servir aos outros com recursos, num mundo injusto, num mundo onde eventualmente pode faltar comida, assistência médica, num mundo onde eu olho tanto para mim que eu fico indiferente a quem realmente tem necessidades de comida mesmo. De modo que a pessoa depende de alimento para viver ou para ter um mínimo de saúde. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe do que precisamos. Essas coisas não constituem nosso objetivo maior. Mas o reino de Deus e a sua justiça é Cristo governando o seu povo. Governando no seu coração, no coração de cada um de nós, e nos governando também na medida em que nós expandimos o reino de Deus, amando os outros, valorizando os outros pelo que são, imagem, semelhança do Criador, pela dignidade humana, pelas dores, pelos medos, pelo abandono, pela escassez material, por tantas coisas hoje que dizem que a gente não é uma máquina, que somos seres que Deus criou, que refletem a sua imagem. E Deus, então, nos pede para a gente parar um pouquinho. Largar essa preocupação desnecessária, materialista, artificial, falsas preocupações. E seguir por esse caminho do reino e da justiça. Buscar o reino e a sua justiça fará com que Deus cuide de todas as demais coisas para nós. É o que o texto diz. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o reino de Deus é isso. Eu sei que não é sempre que você ouve esse tipo de mensagem, talvez você até está mais acostumado a assistir que Deus pode te dar isso, que Deus pode te dar aquilo outro, que Deus pode te dar um carro importado, que Deus pode te promover no teu trabalho, e tudo isso é verdadeiro. Mas o reino de Deus fala de coisas bem mais importantes do que essa. O reino de Deus é alegria, é paz, é uma vida cheia do Espírito Santo. Um dia a gente vai embora desse mundo e não vai levar absolutamente nada material. Mas nós podemos, enquanto nesse mundo, viver como Deus quis e pensou que a gente vivesse. Com contentamento, com satisfação, com uma vida plena. Dando valor àquilo que é importante. Deixando de lado aquilo que não é importante. E aceitando esse convite do próprio Cristo para não nos preocuparmos. E por 3 vezes ele diz isso nessa passagem. Então você, que talvez
hoje está usando medicação para lidar com uma crise de ansiedade, você que está vivendo síndrome do pânico, você que até evoluiu para uma depressão e você que não tinha nada disso e que talvez até reconhece que chegou onde chegou, vivendo a vida de um jeito que Deus não pensou, não concebeu que você vivesse, que você se volte para Deus. Primeiro, que você aceite o perdão dele. Todos nós temos ansiedade. Todos nós somos de carne e osso. Todos nós vivemos em meio a esses dilemas. Todos nós somos tentados a cair nessas cobiças. Todos nós olhamos hoje as redes sociais e nos definimos a partir da comparação. Não vemos dignidade própria, com imagem e semelhança do Criador. A gente sempre olha o que não tem, comparando-se com os outros. Isso gera o quê? Baixa autoestima, sentimento de que nós não estamos sendo cuidados, estamos sozinhos, e a gente começa a ter o coração acelerado, começa a se abater emocionalmente, o corpo começa a sentir. Mas eu quero dizer assim para você, com muito amor, na noite de hoje, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a tua vida, teu coração, te dar paz, perdoar teus pecados e mudar a tua história. Eu queria te abençoar nesse momento, orar contigo. Jesus, essa é a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. Que a tua palavra vá agora e penetre esse coração. E que lá ela frutifique, lá ela cause libertação, lá ela cause transformação, lá ela cause perdão, renovo, lá ela gere fé, confiança, lá ela transforme. Eu te invoco o teu poder, poder que está na tua palavra, invisível, mas real.